Projeto Altares. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Este mês de setembro, um mês que fala que precede as eleições presidenciais no nosso país, é também um mês em que comemoramos a independência do Brasil. Nada mais oportuno do que falarmos do tema chamado cidadania. E nós sabemos que cidadania é um termo que vem da palavra cidadão, aquele que é vinculado a uma cidade, oficialmente a um Estado, a uma nação politicamente organizada, e como tal ele desfruta dos compromissos das leis desse lugar e também dos direitos civis, direitos políticos. Ele tem o direito de votar, de ser votado, de dar opinião, de reivindicar, de se manifestar os seus sentimentos como cidadão desse lugar. E eu quero usar para esse momento o capítulo 13 da Epístola aos Romanos, e tão somente o versículo 1, onde o apóstolo Paulo fala sabiamente: todo homem, todo cidadão, seja sujeito às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus estabelecidas, de modo que quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que tais coisas fazem, trarão sobre si maldições. Sabe, querido, o cidadão é aquele que obedece, que é vinculado, obedece, que vive as leis de um país, mas também que usufrui, que goza das suas benesses, né? Dos seus direitos civis, etc. Sabe, querido, quando Paulo fala sobre isso, ele fala não somente de usufruir do direito, mas de obedecer. Desobedecer à autoridade não é a pessoa, mas a entidade. A autoridade fala das entidades estabelecidas, fala das leis, dos costumes, de tudo que envolve uma cidade, um país, um estado. De modo que quando nós obedecemos a uma autoridade, não estamos obedecendo a pessoa exatamente, mas estamos obedecendo uma ordenança de Deus. A autoridade, ela procede de Deus, de modo que é, na verdade, um prazer para nós ser submisso e obedecer à autoridade, que toda autoridade procede de Deus. Há uma dificuldade entre todos nós em obedecer ou não obedecer à autoridade, porque nós vinculamos a autoridade à pessoa. Não é exatamente a pessoa. Ela pode não ser a pessoa que você admira, pode ser que não seja a pessoa que você esperava, mas a autoridade que está sobre ela é algo que vem de Deus. E desobedecer à autoridade, querido, traz maldição. Que Deus abençoe você nesta hora tão preciosa que podemos falar sobre este assunto, e que Ele dê graça para se submeter à autoridade. Quem faz isso é abençoado por Deus. Permita-me orar por você, pela tua família, para que a graça de Deus venha de tal maneira sobre você, que você possa graciosamente obedecer à autoridade que vem de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nesta hora e te agradecemos, porque a tua palavra tem falado para nós. Ensina-nos a conduzir a nossa família e a nós mesmos ao ponto de, sem nenhuma resistência, obedecer à autoridade que é estabelecida por Deus. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.